momentos. Deves aumentar sempre a tua fé no poder superior da vida, procurar vê-lo em tudo que observares e tocares, que ele, Deus, ficará cada vez mais visível para o teu coração faminto de luz. Não resta dúvida que algumas pessoas dispõem de muita força magnética, e por vezes fazem mau uso dela. Oremos por essas almas que desconhecem as oportunidades que o Senhor lhes dá, de trabalhar para o seu próprio bem. As forças que usamos não são nossas, mas de Deus, que nos entrega pelo seu amor, para a nossa recuperação. Se não soubermos usá-las, elas nos serão tiradas, e responderemos pelo nosso desleixo e pelas atividades más de que fomos instrumentos. Os espíritas, principalmente, sabem disso, e devem fazer bom uso de todas as suas faculdades. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 553, refeitos das fórmulas. Verdadeiramente, não existem fórmulas ou práticas que tenham o poder de atrair espíritos, como seja o uso de talismã, ou de outro qualquer objeto que garantam a atração de entidades espirituais. O espírito se encontra acima da matéria, ele é que a dirige, e não essa que o prende, pois não possui qualidade ou radiação superior àquele. A alma tem sempre condições de buscar esta qualidade superior, ao passo que a matéria não domina esse recurso. Essa crença em fórmulas é pura ilusão que nasce do fanatismo religioso entre as pessoas ignorantes. No que tange às verdadeiras leis de Deus, como se poderia aceitar a justiça, sendo que espíritos de má índole poderiam usar fórmulas que poderiam atrair más entidades e colocá-las junto de um justo? Onde estaria a vontade de Deus? As fórmulas são somente para impressionar, fazendo sofrer o ignorante. Vejamos o que disse Jesus aos fariseus, quando ele e seus discípulos trabalhavam no sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. É bom que verifiques, pela palavra de Jesus, que o sábado, sagrado para os judeus, não tinha influência alguma nas almas. O sábado foi feito por causa do homem, seu superior. Porque fórmulas extravagantes, nascidas de mentes desequilibradas, somente para atrair fama com o sofrimento dos incautos, poderiam atrair e comandar o espírito, que a tudo pode dominar no exercício do bem e da verdade. Não acredites que amuletos possam te dar boa vida, que rabiscos de determinada afeição possam te defender deste ou daquele mal. Isso é pura ficção, nascida do interesse de ganhar dinheiro fácil e nada mais. Por lei, somente o espírito pode atrair seu igual. O pensamento é o ponto-chave de atração dos espíritos. Do modo que pensas, podes atrair almas com os mesmos pensamentos. Sabemos, e disto temos provas, que espíritos que assinam nomes respeitáveis ensinam fórmulas cabalísticas aos incautos, aos de boa fé, melhor dizendo, de fé cega, que em tudo acreditam, desde que venha dos espíritos. São entidades enganadoras, que começam a enganar a si mesmas, na ilusão de comprar a felicidade sem esforço próprio. Toda subida exige esforço, sacrifício e dor. Vejamos o que diz o apóstolo João, na sua mais alta inspiração, sobre certos espíritos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É justamente isso que o grande apóstolo de Jesus já tinha percebido nos anúncios de espíritos sem a devida competência para anunciar. São falsos profetas da erraticidade, em quem não devemos acreditar. A doutrina dos espíritos codificada pelo missionário de Lyon, Allan Kardec, veio nos ajudar a classificar os espíritos e a reconhecê-los pelo que falam ou escrevem. Os espíritas que se deixam envolver por essas falsas comunicações, se esquecem das leituras da doutrina, e não usam a sua própria razão, deixando-se levar pelos aventureiros do espaço. É bom lembrar sempre do que disse Jesus:
Cegos que guiam cegos, qual é o seu destino? Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 554, Confiança em talismã. Um homem de boa fé, mesmo que seja fé cega, confiando em um talismã pode, perfeitamente, atrair espíritos para o auxiliarem, mas não por causa do objeto em mãos e, sim, por sua fé, por seus pensamentos que entraram em ação, ou por motivo das suas necessidades e, além disso, pelo trabalho que tenha prestado à família e sociedade. Para tanto, esse companheiro tem, como os outros homens, um protetor espiritual que o acompanha por amor, e não está atraído para junto do seu tutelado por causa de talismã, e sim pelo compromisso do passado, mediante aval que deu em favor do encarnado. O momento presente nos pede limpeza da mente e compreensão elevada. O Cristo já se encontra novamente entre todos, vertendo água pura para os corações sedentos de amor. Não te preocupes com fenômenos que possam ocorrer, e que devem se formar pelos processos naturais da vida. O fenômeno maior entre a humanidade deve ser aquele que Jesus nos ensinou, para que todos nós pudéssemos provocá-lo. A reforma íntima das criaturas, as mudanças de comportamento. Ele falou de várias maneiras para que todos os homens entendessem, em qualquer faixa de entendimento em que se encontrassem, e para que seus ensinamentos varassem os séculos, iluminando os milênios com o mesmo fulgor da sua luz. Ele dizia e Marcos anotou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 7,16. O mesmo Evangelho do Mestre volta renovado, brilhando na sua natureza primitiva, com o nome de doutrina espírita, tornando-nos falar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra do pastor, que sempre ama o seu rebanho. Renovai, renovai e renovai, que todos, sem exceção, são filhos de Deus. As intenções puras somente não bastam. É preciso que saibamos os caminhos a trilhar, que vivamos os ensinamentos do Evangelho em espírito e verdade, sem apego às coisas materiais, e sem dar valor excessivo a elas. Todas as coisas abaixo do homem foram feitas por causa do homem, e não o homem por causa das coisas. O Espírito encarnado já passou por todos os reinos, e é motivo de glória para ele receber a razão e conhecer de onde veio e para onde vai, na plenitude de seus gozos espirituais. Agora, estamos recebendo em nome do Pai que tanto nos ama, a educação devida para entrarmos na instrução necessária, saindo dos restos de ressentimentos animais que ainda nos prendem às paixões inferiores. Aos poucos homens que se encontram apegados aos talismãs e fórmulas enganosas, oremos por eles, para que em breve se enfadem das ilusões e passem, como nós passamos, para o talismã divino que se chama amor. Esse, sim, pode irradiar invisivelmente dentro do coração e atrair espíritos de alto porte, a nos ensinar as linhas da verdadeira fraternidade, que se divide em milhares de virtudes. O pensamento é tudo, disciplina-o, as palavras são valiosas, coordena-as, o trabalho é força de Deus em nós, exercitemo-lo com honestidade, que a vida para nós se tornará um sol a brilhar na grande cidade de Deus, o coração. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 555, Feiticeiros. Os chamados feiticeiros são homens e mulheres que possuem, segundo o Livro dos Espíritos, certas faculdades como a força magnética ou a dupla vista. Os de boa fé são assistidos pelos espíritos benfeitores, e os de má índole, por espíritos da sua mesma categoria. A existência dos chamados curandeiros tem uma razão de ser. Eles aparecem mais em lugares ermos, onde não existe outra maneira de aliviar os sofredores, e a razão nos pode indicar e fazer compreender que Deus é tão bom, que desperta alguns dons nestas criaturas em favor dos que sofrem. Os de má índole, que fazem do seu dom motivo de comércio, devem ser esclarecidos pelos que já alcançaram a compreensão, e não perseguidos.
Jesus deu mostra de todos os dons desenvolvidos, curando todos os tipos de enfermidades e erguendo a criatura moralmente para a vida feliz. A doutrina espírita não faz o mesmo. O médium curador não é menos e nem mais que um curador comum, que impõe as mãos no doente, curando suas dores, que distribui água fluidificada e dá conselhos, como se fosse o ide e não pequeis mais de Jesus. Os feiticeiros, como são chamados erroneamente, estão se tornando raros, porque estão surgindo outros métodos de cura para a humanidade, que cresce cada vez mais na compreensão com Jesus. A doutrina dos espíritos vem esclarecer aos de boa vontade o que devem fazer para curar e aliviar as dores do próximo, dentro da lei natural, sem uso de fórmulas, amuletos no pescoço e talismãs. Escrevemos muito sobre o valor da palavra, porque o Cristo de Deus curava falando com as criaturas doentes. Uma conversa bem posta nos lábios de quem se dedica ao bem faz maravilhas, porque o Verbo vem de Deus, e ele, envolvido no amor e na caridade, cura, desperta e eleva as almas para uma vida melhor. O homem que se chama de feiticeiro é dotado de poder magnético mais elevado que o comum, e quando não tem compreensão, acha que somente ele possui esse poder, começando a fazer coisas fora da lei do dá de graça o que de graça recebestes das mãos do benfeitor maior. Existem em todo o mundo as chamadas benzedeiras, ou benzedores, que curam e aliviam milhares de criaturas com as mãos, por vezes segurando ramos que acham convenientes, como transmissores de energias. Estas pessoas são médiuns de berço, como dizem alguns. Quando aceitam a disciplina e não usam esse poder para comércio ilícito, os espíritos superiores os assistem, ajudando-os a ajudar mais, em nome daquele que é a luz do mundo. Quando vendem seus dons, mesmo que seja por ignorância, responderão pelas consequências e divulgação do seu procedimento incorreto. Quem traz o poder de curar, e por vaidade quer ser o primeiro nos lugares porque passa, curando, é bom que saiba que não é ele quem cura, é Deus. É Jesus quem responde o que esse tipo de curador vai ser. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Marcos 10:44. Tudo pertence ao Senhor. Gloriar-nos de alguma coisa que possuímos, é com acento circunflexo desmerecer os valores que passam por nós em favor dos outros. Se Deus permitiu que houvesse os curadores, os feiticeiros, os benzedores, é bom que se notem os benefícios prestados por eles onde não existiam outros recursos. E todos eles, é justo que se diga, começam seus trabalhos, mesmo rudimentares, com a oração e respeito a Deus e aos chamados santos. Devemos ter respeito para com esses irmãos nas suas posições, e que Deus e Cristo os abençoe onde estiverem, nos seus trabalhos em nome da caridade. Não os condenemos, mas esclareçamo-los com amor, porque na educação ninguém se revolta quando o educador opera com amor. Não nos esqueçamos de que os feiticeiros e demais pessoas dessa faixa são também nossos irmãos. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 556, Toque de cura. Podemos crer que existam as pessoas magnéticas, aquelas que tocam as pessoas enfermas e por vezes as curam, mas é bom analisar a vida dessas pessoas, não para divulgar o que for contrário à caridade, porém, para observar quais são, pela vida que levam, as suas companhias espirituais. Toda operação curativa envolve a presença de espíritos desencarnados, capazes de compreender essa ciência divina que parte do amor de Deus para com as criaturas humanas e espirituais. Se há enfermidades na Terra, elas igualmente existem no plano espiritual. A desencarnação não é passe de mágica. Se o espírito deixa suas vestes carnais e não modificou seus sentimentos, continua levando o que possui no seu coração. A meta de Jesus, e pela qual desceu à terra, foi para curar as deficiências das almas, educando-as do modo que Deus lhe ensinou no curso de bilhões de anos.
Não devemos ser endurecidos no aprendizado. Aproveitemos o tempo na educação e na instrução espiritual, que estão se espalhando por todo o mundo. Se alguns têm o dom de curar, que aproveitem essa faculdade, curando os enfermos, mas que não deixem de instruí-los. Juntamente, trabalhem com a palavra. O Mestre nos deixou como herança divina o Evangelho, para nos mostrar as diretrizes que deveremos tomar, mesmo vivendo na carne, porque os primeiros passos para a sema são dados na terra, que ora nos serve de berço, onde acordamos para a luz. O companheiro encarnado que tem o dom de curar e que já conhece a força da verdade, como sendo amor e caridade, cresce na direção do Cristo, despertando em seu coração, que deve pulsar no ritmo do universo. Os médiuns curadores cheios de ilusões, que sofisticam seus gestos para impressionar os enfermos, que fogem à naturalidade, e que recebem recompensa em troca das curas que fazem, são os falsos profetas, mencionados no Evangelho. Não deve-se dar crédito a essas pessoas, que falam muito do Cristo, mas não seguem seus passos, falam às vezes do amor, porém não amam, dizem coisas bonitas sobre a caridade, todavia não são benevolentes. O toque de cura desses tipos são negativos, podem até aliviar os enfermos, pela fé dos mesmos, porém causando distúrbios maiores nas suas intimidades espirituais. Esses irmãos devem ser instruídos na doutrina que não vende seus dons e que não especula as suas forças. Esses médiuns são dotados de força magnética, por provas, e devem dar graças a Deus. Para o seu sustento, o Senhor os dotou de certa inteligência, pernas e braços para trabalhar, para que vivam do suor do seu rosto. Não deves entrar nas tentações de certas influências malfeitoras. Importa, igualmente, desconfiar das narrativas interesseiras, dos instrumentos de espíritos levianos, sem as devidas responsabilidades para com o trabalho grandioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo conversador em demasia deixa escapar em suas narrações algo de inverdade, por não ter tempo de analisar o que fala. A seleção, aí, fica para quem ouve. De qualquer maneira, quem escuta tem o dever de selecionar o que vem de fora. É para tanto que é dotado de raciocínio. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 557, Bênçãos e Maldições. O responsável por tudo e por todos os acontecimentos são os pensamentos. Tanto as bênçãos como as maldições são forças mentais que se concentram na mente pelas forças dos sentimentos e são emitidos em direção àqueles que propomos ser o alvo das nossas intenções. Tanto uma quanto a outra somente se acoplam na criatura visada se Deus o permitir. Se desejamos o bem a certa criatura e ela não merece esse bem, as forças por nós endereçadas se desviam do seu caminho e serão direcionadas para onde encontrem sintonia. Assim, igualmente sucede com o mal. Se o desejas a certa criatura, e ela não merece esse mal, se não tem de passar por essa prova, esse mal é desviado para os lugares que lhe cabe atingir. Tanto as vibrações do mal quanto do bem, voltam sempre para onde foram geradas, beneficiando sua fonte ou a prejudicando. O homem deve esquecer as maldições, atos nascidos em mentes enfermiças, que causam mais perturbações em quem as deseja. Quem conhece Jesus, desconhece a desarmonia, trabalha sempre gerando bênçãos, com os pensamentos, palavras e obras, integrando-se cada vez mais na fraternidade coletiva, onde respira paz para o seu próprio coração. O amor constitui uma fonte de felicidade mostrada por Jesus, a água da vida maior. Escutemos o que diz o mestre à mulher de Samaria. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Eis aí é a força das bênçãos de Jesus para as criaturas. O mestre não perdeu tempo, nem para pensar no mal, pois só fazia o bem.
A doutrina dos Espíritos veio reafirmar os ensinamentos de Jesus, de se fazer o bem em todas as direções que puder alcançar, a todas as criaturas. Se algumas delas não merecem esse bem, ele não se perde, procurando pessoas que estão em condição de recebê-lo, confortando seu coração. O nosso leitor deve saber o que se chama bênção e maldição. As bênçãos, para nós outros, é todo o bem que podemos fazer em benefício dos que padecem, e as maldições são os nossos atos injustos. Onde quer que estejamos, responderemos pelos nossos feitos. Esta é a lei de justiça que se irradia em todo o universo. Outros sim, o bem que praticamos, será o nosso escudo em todas as nossas lutas. Levanta-te do teu leito abençoando a vida pela oração, que essa bênção confortar-te-á aos caminhos. É bom nos certificarmos de que os maus são sempre amaldiçoados por si mesmos, enquanto os bons são abençoados pela vida no bem. O espírita deve cada vez mais confiar em Deus e na sua justiça, entregando-se ao serviço da caridade, que salva a todos os seus praticantes, quando o amor serve de veículo para a sua ação benfeitora. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 558, Ministros de Deus. Vibrante em toda a extensão da universalidade é a resposta à pergunta focalizada aqui, por sua profundidade, temos a alegria de transcrevê-la, para maior elucidação do texto. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Os ministros de Deus são os espíritos puros, sem vínculo algum com a ignorância humana. Portanto, eles sabem o que fazem e o Senhor dispensa confiança a todos os seus cooperadores em exercício no universo. A ação dos espíritos superiores é intensa, mas, sem a fadiga que conheces. Não entra nas suas cogitações mentais a fadiga, por não estarem ligados a corpos materiais e, como já dissemos, sujeitos às provas necessárias aos que ainda não se libertaram das paixões inferiores. Eles não têm mais o que resgatar, não existem em seus caminhos as provas que as criaturas enfrentam na Terra para o devido despertamento das qualidades espirituais que todos possuímos. O trabalho os motiva para a alegria, como prazer na cooperação ao Pai que a tudo comanda. Esses espíritos da confiança de Deus, sob o comando de Jesus, obedecem às ordens do Mestre, que as recebe diretamente de Deus, e as espraia na terra, quando se trata de serviço neste orbe. Quando partem para outros mundos, o comando é do guia espiritual daquelas regiões. Ninguém foge à ordem e à lei asseguradas pela disciplina, regida por amor. Todos que vivem e agem em qualquer parte da criação precisam dos outros. Somente Deus é soberano na sustentação da vida. No amanhã, poderás ser um ministro do Senhor, basta que cresças compreendendo o trabalho que deves realizar, basta que cresças no amor para amar sem distinção, desconhecendo o mal dentro de ti, mas compreendendo porque existe a desarmonia nas mentes que procuram acordar para a realidade. Começa a ser um ministro em teu lar, sem imposição aos que vivem sob tua proteção. Deixa desfazer em todo o teu ser o perdão, a fraternidade pura, e não te esqueças do trabalho honesto. Eis os primeiros passos para que tenhas em mãos a confiança de Deus para outras etapas de serviço. Não julgues a ninguém, ajuda a todos em silêncio, não deixes ver uma mão o que a outra faz. Além do ministério do lar, existem em toda a vida muitos outros ministérios, e todos se movem pelo amor que se possa oferecer às criaturas e às coisas criadas por Deus. Obriga-nos a necessidade de crescer, a compreensão mais profunda das nossas obrigações para com o Senhor e a sociedade. Quanto mais é elevada a criatura, neste e no outro mundo, mais realizações tem para fazer, sem tristeza,
sem fadigas e sem angustias, porque o amor cobre tudo e transforma todas as contingências do mal em operação do bem, para a felicidade de todos. Por isso o apóstolo João disse: Deus é amor. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 559. Utilidade dos espíritos inferiores imperfeitos. Espírito algum fica sem as bênçãos de Deus, onde quer que seja. Todos se movem pela vontade daquele que os criou. Os espíritos não desconhecem que as almas foram criadas simples e ignorantes. É justo que compreendamos a necessidade de que elas despertem para a vida maior, e é nessa luz de compreensão que surge a liberdade, caminho para a felicidade espiritual. Os espíritos inferiores imperfeitos, como retrata o Livro dos Espíritos, são comandados por Deus, pelos seus agentes mais próximos para executarem as suas obras, na sua casa universal. Todos eles têm deveres a cumprir, e isso fazem mesmo que sejam inconscientes. Quantos, dentre todos, pensam que fazem o que desejam fazer? Como se enganam! O universo, se podemos chamar assim toda a criação, tem uma direção espiritual correta e pré-estabelecida por leis essas vigiadas por espíritos puros, interligados ao Criador que a tudo percebe, por sentidos que escapam aos dos homens. Ninguém, em relação a Deus, faz a sua própria vontade. Sem a permissão do Senhor, nada se faz na vida. Para a construção de um grande feito, milhares de mãos operam, desde os serviços mais simples, até os mais elevados. Assim é na casa do Pai, todos têm obrigações a realizar. Compete a todos nós entender o que se deve fazer como tarefa útil. Quem pensa que está destruindo, constrói na junção da própria obra. Nada se faz sem utilidade. Estamos escrevendo por ser o nosso dever de anunciar as leis que nos cercam e nos assistem, cooperando com os homens na grande realidade de se buscar o amor, buscar o que já existe dentro de cada um. Deves, tu mesmo, achar a tua felicidade, que não se encontra fora, mas, na intimidade do teu ser. Somos revestidos por casca, qual a ave nascer, e devemos quebrá-la para nos libertarmos. Quando somos neófitos, o Senhor nos ajuda por misericórdia, para sairmos das sombras, contemplando a luz do dia. Quem se encontra na luz, já passou pelas trevas. É nesse sentido que os anjos têm tolerância com os espíritos chamados imperfeitos e inferiores. O dever do encarnado é o mesmo. Quem tem mais luz, deve servir de cicerone aos que não sabem o caminho. A doutrina dos espíritos constitui fachos de luz, com o dever de clarear consciências e fazer despertar a fé esclarecida em todos os corações. Eis que surge para os homens uma oportunidade de compreender as leis de Deus com mais profundidade, pelo intercâmbio espiritual, ao qual servem de instrumentos os novos profetas, que o progresso fez mudar o nome para médiuns. O futuro pode, novamente, fazer mudanças, mas o trabalho é o mesmo, ou sempre alcançando maior perfeição. A luz está cada vez mais intensa nas consciências. Todos os espíritos, pertencentes a qualquer escala na evolução espiritual, têm seus deveres no grande edifício universal. A inatividade não existe na casa de Deus. O que pensa estar em estado inerte, é por falta de olhos para ver os movimentos na intimidade de cada coisa. Movimento é vida, e quanto mais se move, mais se vive. Na profundidade do assunto, podemos dizer que não há nada inferior nem imperfeito, pois o que sai das mãos perfeitas não pode levar outro timbre a não ser o da perfeição. O que ocorre com os espíritos é que nascem para vidas simples e ignorantes, mas com todos os recursos dentro de si, para seu devido crescimento. A sabedoria do Cristo foi que nos fez desta maneira. O céu, Deus e a felicidade se encontram junto a nós, na cidade de luz do coração. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 560, Atribuições especiais. Os espíritos não têm atribuições especiais,
Não há nada especial para cada um. Deus é amor e justiça no mais profundo do termo. Todos temos de passar por todos os caminhos para tirarmos daí as lições, porque, se fomos feitos simples e ignorantes, as lições se encontram espalhadas por toda a criação, e o nosso dever é colhê-las com os nossos esforços, passo a passo. A diversidade de entendimento dos espíritos é para nos mostrar que uns já adquiriram certas experiências e outros ainda vão em busca das mesmas. Os direitos são iguais na pauta do tempo e, ainda mais, existe a troca de valores de alma para alma. Os espíritos voltam à Terra para receber um corpo quantas vezes for necessário, em lugares diversos e com companheiros diversificados, para aprender a amar a todos, enriquecendo o aprendizado. A obra de Deus é grande, os departamentos de trabalho são inúmeros e temos de passar por todos eles. O Livro dos Espíritos, nesta resposta, dá um pequeno exemplo por onde passam as almas em busca de aprender mais, na terra, na água, no ar, etc. E acrescentamos, no fogo, nas árvores, nas serras, nos animais inferiores. Enfim, a escala é imensurável, para que possamos despertar as qualidades que existem dentro de cada ser espiritual. Mesmo depois de passar por várias encarnações como ser humano, a escala continua, pois é infinita. Ainda há muitos segredos na vida que poderão vir à luz com o nosso amadurecimento espiritual. Não existe nada especial para uns, que não seja para todos. Deus é bondade, e a justiça e o amor nos nivelam a todos. As diferenças, se queres constatar, somente existem no grau de despertamento espiritual. As escolas da Terra são fontes de conhecimento, tanto quanto a lavoura da terra, requerendo dos alunos e professores certo esforço e, às vezes, sacrifício, dor e até infortúnio, para valorizar o aprendizado. A vida é uma universidade maior, cujo diretor é Deus, e os espíritos puros, os professores que recebem as aulas das mãos do diretor para administrá-las a todos os alunos. Isto exige esforços, sacrifícios e dores para o grande empenho de crescer, de despertar para a luz da vida. O sentido é o mesmo: saímos da universidade da Terra, para entrarmos em outra, depois do túmulo. Estamos sempre aprendendo, seja aqui ou acolá. O progresso nos pede para sempre mudar de lugar, para fartar o celeiro que conduzimos na consciência. São valores eternos, que colhemos na eternidade. A vida é bela e cheia de alegria, e nos mostra que existe a felicidade. Se ainda tens alguma dúvida, consulta o coração de Deus e de Jesus, pela força da oração. Cada espírito é um mundo, onde vibram todas as forças de Deus, pela igualdade do seu coração maior, a nos sustentar pelo amor. Se, porventura, existem atribuições especiais, elas são para todos. Não existe exceção no campo da imensurável vida em Deus e para Deus. Se queres conhecer Deus mais de perto na terra, procura conhecer mais a Jesus. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 561, na ordem das coisas. O espírito superior, respondendo à pergunta aqui focalizada, assim discorre com muita propriedade. Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala, para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. Na ordem das coisas, existem leis que são justas e amorosas, cheias de misericórdia, mas esplendentes de energia. A educação não é sinônimo de violência, mas deve estabelecer o equilíbrio nas criaturas, para a paz de todas elas. Todas as coisas foram estabelecidas por variados espíritos superiores, mas, todos os espíritos, em todas as escalas a que pertencem, foram dirigidos pela força soberana. Se queres, vamos buscar afirmação valiosa na carta do convertido de Damasco aos Hebreus. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus.
Hebreus 3:4. Se é Deus que estabelece a ordem de todas as coisas, elas vibram na justiça, e sendo justiça, é amor. Como podem os espíritos passarem por determinadas dificuldades para evoluir e outros não? Pela resposta dos espíritos a Kardec, notamos que não há privilegiado na criação de Deus. Todos passam por caminhos iguais, e se alguns se mostram felizes naquilo que para outros é sofrimento, a diferença está no tamanho da evolução, na quantidade maior de despertamento espiritual. Isso deve ficar bem claro, para que não interpretemos que Deus ama mais uns do que a outros, fato que não existe no coração daquele que é a luz da vida. Se queres um aprendizado em uma ciência, a lei nos fala que deves passar primeiro pelos rudimentos desta ciência, aprendendo sucessivamente. O aprendizado é gradativo, o tempo e o espaço nos marcam as atividades, e enquanto não nos tornarmos espíritos puros ainda, precisamos dessa relação tempo-espaço, na marcação dos nossos próprios passos. Na ordem das coisas, vamos em primeiro lugar colocar ordem em nós mesmos, que é o mesmo amor que se disfarça para nos ensinar os segredos da harmonia. Se todos temos de percorrer os diferentes graus da escala, sejam eles quais forem, temos de passar pelos mesmos sacrifícios, pelos mesmos esforços, pelas mesmas dores e agressões do ambiente, mesmo que sejam diversificados na estrutura, mas, com o mesmo peso de qualidades. Temos liberdade, de certa maneira, de escolha conforme o nosso despertamento espiritual, porém, diante de Deus, não temos liberdade, somos seus servos, e devemos dar graças a Ele pela nossa marcha. Somente o Criador possui a liberdade total. Nós outros, sem escolha, agimos na relatividade que nos propõe a condição de sermos filhos. No término deste volume, que sentimos muita alegria em trazer, pedimos ao Senhor Supremo do Universo que nos inspire nos trabalhos que devemos prosseguir, que nos inspire a darmos mais amor às criaturas nossas irmãs, e que nos dê mais tolerância para com aqueles que nos ouvem por caridade. Pedimos a Jesus que nos abençoe, pelos seus discípulos mais chegados ao seu magnânimo coração, de forma a nos dar mais vida, trabalhando na sua seara. Que possamos continuar nos servindo das letras para ajudar o sol a nascer nos corações, de maneira a despertar as consciências para o tesouro que existe oculto no centro da alma. Paz e amor para todos. Fim.